às vezes a gente não tem controle de tudo, né? Ai, hoje de manhã, a hora que eu acordei, eu olhei a previsão do tempo e, sei lá, alguma coisa me falava assim, pra não ir hoje. Mas ele estourou essa cobertura que tem no cabo do pneu. E hoje nós acordamos um pouquinho mais cedo para chegar ali no Port Authority às 8 horas da manhã. Quando você está aqui na Grécia e você tem um barco com uma bandeira que não é da Comunidade Europeia, é uma bandeira britânica, que é a nossa, das Ilhas Virgens Britânicas, você tem que parar em cada cidade que você vai, que você para com o seu barco e ir para um lugar que chama Port Authority. É tipo uma polícia que nós temos aqui para carimbar um negócio que chama Transit Log. É um log de trânsito do barco. Eles querem ver o registro do barco, eles querem ver seguros, passaportes e se você pagou também aquela taxa necessária para você estar aqui na Grécia se movendo com o seu barco de um lado para o outro. No caso da Joy, que é um catamarã de 46 pés, nós pagamos 112 euros por mês. Então toda vez que a gente para numa cidade que tem um Port Authority, nós temos que parar lá e carimbar, como eu disse antes, o passaporte da alegria. Daí quando a gente chega aqui na Bahia, a gente tem que sempre arrumar um buraquinho para deixar o botinho. A gente achou esse daqui, ó. E vamos deixar aqui, sempre rezar, né, para ninguém roubar o botinho. Quando a gente voltar, tá aqui de volta. A autoridade portuária tá bem ali, ó, no final daquela rua. Acho que é uns 5 minutinhos andando. Vamos? E aqui na frente é o mercado também. Já sabe o que vai fazer, né? Carregar água, camelo aqui, ó. Para toda a obra, check-in no Port Authority, depois vai lá, compra 200 litros de água, carregar tudo aqui, ó, nas costas, em cima do pescoço e de volta para Joy aqui para abastecer ela de água. A gente decidiu não tomar água do Water Maker, que é um equipamento que faz a água, ele transforma na realidade a água salgada em água doce, só que você perde todos os minerais da água e fica com um gosto assim meio de água estranha. Eu sem gosto, a água tem gosto pra mim, eu tomo na boa, mas Dona Patrícia não gosta da água que faz no barco, então a gente compra a água. E uma curiosidade, aqui na Grécia, nossa, é a água mais barata que a gente já encontrou em todos os lugares. Vocês acreditam que a gente chegou a pagar na Croácia 6, sabe, das garrafinhas de água, 18 euros, um absurdo, quase 3 euros por 1,5 litro. E aqui a gente paga 1,50 para 6 garrafas de 1,5 litro. Então assim, putz, vale muito a pena e a gente tem comprado água direto aqui na Grécia. E a água da Grécia é muito gostosa, né? Uma delícia, eles tentem imitar aquela Evian, só que tá escrito em grego e não é Evian. É Vikos. É, Vikos, mas a gente finge que é Evian e toma assim, saboreando uma linda água grega. Eu não contei, ontem nós viemos aqui, eram acho que 4 horas da tarde. Em cada cidade, o Port Authority ele tem um horário diferente de funcionamento. Nessa cidade, das 8 às 3 da tarde. Então a gente deu com a cara na porta, não pôde fazer o check-in, então a gente está voltando agora às 8 da manhã, ao horário que ele abre. Espero que esteja aberto. Não é aqui, tem que descer, andar mais 2 quarteirões para lá e é no segundo andar, você não pode entrar pela frente, tem que entrar pela trás. Então é aquela gincana de sempre. Mas é legal, sabe, eu curto, eu acho que você acaba conhecendo uma Grécia e um lado dos lugares que, sinceramente, você não conheceria se os gregos não tivessem criado essa gincana tão interessante para as pessoas que ficam no barco, de você ter que carimbar o seu passaportezinho em todos os lugares que você vai aqui na Grécia. E assim seguimos em busca da autoridade portuguesa. Nossa, e esse aqui foi muito mais tenso do que os outros.
todos os check-ins que a gente faz é bem tranquilo. Eu falo que eu tô entrando hoje, saindo amanhã, eles carimbam entrada e saída, pronto. Só que a moça falou, não, quando você for sair você tem que voltar aqui e carimbar de novo. Então, em resumo, vão ser 2 viagens aqui pro Port Authority. E ela falou pra mim que é aberto 24 horas por dia. Então, não tem desculpa. A hora que você sai, você tem que vir aqui e carimbar que você tá saindo. Saída frustrada. Voltando pra Coragem. A gente saiu aqui de... como chama aqui mesmo? Pilos. E o que aconteceu foi que a nossa driça da vela mestra, essa driça ela rompeu aquela parte que fica por cima, né? É um cabo de dinema esse. Então o dinema fica dentro e tem essa cobertura. Só que quando ele rompe, naturalmente o dinema vai estragar depois. E ela também estica. Então nós resolvemos voltar e trocar o cabo da driça e amanhã a gente vai. E tem previsão de vento, né, hoje, então melhor não arriscar, né? Hoje vai ter um vento de uns 20 nós, a gente velejaria de popa, então tem que sair sempre com o barco, ok, se dá um problema, se está perto do porto, tem que voltar e fazer a manutenção que é necessária, é isso que a gente está fazendo agora. Às vezes a gente não tem controle de tudo, né? Nossa, saímos ali, tava uma ondulação de uns 2 metros. Foi bem difícil de sair. Mas voltamos. Mas sabe que é engraçado? Hoje de manhã, a hora que eu acordei, eu olhei a previsão do tempo e... sei lá, alguma coisa me falava assim, pra não ir hoje. Mas aí o Duda falou, não, vamos. Tá bem seguro, tá perfeito pra ir hoje. Esse vento que vem do sul é sempre difícil de vir nessa época do ano. E nós fomos, mas é aquele negócio, né? Intuição de mulher é fogo, pra falar palavrão. Porque sempre quando você tem, acontece alguma coisa. Óbvio, né? Poderia ter acontecido amanhã isso ou depois. Mas hoje, meu coração falava pra gente não ir. E a gente acabou voltando. E mais que assim, nossa, eu sigo muito a minha intuição, sabe? Porque sempre dá certo. Bom, agora a gente vai lá ver o tamanho que tem um cabo pra trocar. E é isso. E hoje a gente vai ficar aqui agora, porque não vai dar tempo de chegar na ancoragem durante o dia. E a gente vai amanhã. E o Duda já tá ali, vendo os metros. Ele tá com uma cara que também não gostou. Não nada a declarar hoje. TPM masculina. Ó, esse é o cabo novo, ó, zerado. Mas a vantagem aqui tá, ó, molinho, sabe? Muito bom, não vai fazer coca. E o que nós temos lá em cima já tá há 3 anos, Rojoy. Então, a driça funciona assim, ela sai dali de baixo, sobe no mastro por dentro, sai por fora, vem na roldana, sobe mais uma vez e é presa ali em cima. Então a gente tá falando de 1, 2, 3. Se a gente tem, teoricamente, 22 metros aqui, a gente precisa de cabo 44 mais 22. Então a gente precisa de 66 metros. Vamos ver se a gente tem 66 metros aqui. Esse cabo não vai dar. Você tem mais cabo? Tenho. Vou lá pegar. É importante ressaltar, quando você sobe no mastro, o importante é ter estilo. E eu precisava de uma bolsinha, sabe? Pra colocar minhas ferramentas. É a única bolsinha que a gente conseguiu achar aqui na Joy, infelizmente, foi essa, que a Paty me emprestou. Então, vamos lá. Isso de subir no mastro, mas é necessário, né? Às vezes não tem jeito e sempre dá problema quando tem ventão. Eu acho até que a gente sobe pouco no mastro da Joy. Joy nunca dá problema, a Joy é muito comportada. Mas o Duda subiu lá, já deu um jeito. Aprendeu tudo que precisava, eu tive que subir ele 2 vezes. Subi uma, desci, subi de novo, desci. E agora é isso, terminar de arrumar aqui. É meio desgastante esse negócio de subir no mastro. Eu não
gosto, não, eu fico assim muito tensa, porque é uma responsabilidade estar segurando a outra pessoa lá em cima, né? Se dá um problema, cai do lado, não quero nem pensar o que acontece. Let's drink up, your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song, I'm stunning, you love it. Come on, give me something, I know that you want it. Come on, give me. Isso aqui é o cabo de dinema que fica dentro. Ele não estourou o cabo de dinema, tá vendo? Mas ele estourou essa cobertura que tem no cabo de dinema por causa de muita frição quando a gente segura ali no clutch. Então foi isso que aconteceu. Então a gente tá trocando a driça por causa disso. Parabéns. Por quê? Bom trabalho. Obrigado. Foi rápido, hein? Parabéns você que conseguiu me levantar e descer. E eu ainda tô aqui, ó, falando. Parabéns de novo. Não bateu a cabeça, não machucou o dedo, não cortou sei lá o quê. Cortei, ó. Deu um pontinho aqui no meu dedo. Fui usar a tesoura, fiz assim, bem, pegou bem na pontinha do dedo. Mas tô bem. Isso aí. Isso aí. Agora não dá pra ir hoje, porque senão a gente vai chegar de noite lá. Watch me under the light, so keep me in your sight, 'cause I can do this all night. You can call it what you want. Agora sim, depois dos problemas que a gente teve ontem, quando a gente tava tentando sair daqui, que quebrou a driça, a gente teve que voltar, trocar e assim por diante, nós estamos saindo. São 7h15 da manhã. E hoje nós vamos fazer toda essa volta para chegar onde a gente estava entrando ali. Então isso aqui é Kalamata. A gente faz a última perna aqui. Como sempre, nossa rota de hoje no celular, no Navionics e também aqui no Chart Plotter. E hoje vão ser mais ou menos 10 horas 50... mais ou menos 50 milhas náuticas, tudo depende de como a gente fizer para fazer o nosso velejo, porque conforme você vai fazendo o zigue-zague, as milhas náuticas elas vão aumentando, então depende um pouco do vento. O vento ele tá a nosso favor, nessa região o vento sempre sopra de frente pra gente, então é bem raro quando a gente tem uma condição do tempo, como hoje, por exemplo, que acreditamos que o vento vai soprar de través, que é 90 graus. No barco, então a gente vai ver. Comecinho da manhã não vai ter muito vento, mas depois ao meio-dia, entre meio-dia e 2 da tarde deve entrar o vento. A gente deve chegar lá em Pyrgos em torno de 5 a 8 horas da noite. Então vamos lá, a Dona Paty está lá na frente já levantando âncora. Deu uma mergulhadinha ontem para ver como é que tava a âncora. Eu acho que eu nunca tinha visto essa âncora tão fincada na areia. Não dava para ver nada. Ela tem tipo um arco, né, em cima dessa âncora e eu não conseguia nem ver o arco. Então hoje para tirar a âncora ali do fundo da areia vai ser tenso. E lá vamos nós de novo. Ontem nós viemos até aquela pedra ali, tava uma mega ondulação, tava entrando um ventinho, e daí a gente subiu a mestra, colocou no vento. A hora que subiu a mestra, eu só vi o cabo aqui assim, ó. Essa parte foi lá pra cima, tum, fez um barulhão. Eu olhei pro Duda, o Duda olhou pra mim, eu olhei pra vela, a vela começou a cair um pouco. Eu falei, meu Deus, agora o que a gente faz? O Duda, calma! O Duda é a pessoa mais calma do mundo, eu sou a mais estressada, né? Falou, vamos baixar a vela e vamos voltar. Eu falei, ok. Daí a gente virou, tava uma ondulação mais ou menos de 2 metros, a gente ia pra lá, ia pra cá. E daí eu tentando baixar a vela e o cabo já não tava mais querendo descer, porque ele tinha corrompido o cabo por cima e ficou bem fininho. Mas daí no final deu tudo certo. Nós voltamos, trocamos a driça e agora estamos indo. Nossa driça antes era azul, agora ela é essa aqui, ó, pretona, bonitona. Só que o cabo é mais pesado, então vamos ver como que vai ser para subir a vela hoje. Vamos ver se o Duda conectou tudo certinho lá em cima. E é isso aí, partiu, próxima parada. Pyrgos. Pyrgos. Pyrgos é aqui, lá é Pyrgos, só troca o R pelo L.
E tá entrando um mega iate aqui bem grandão e o Duda tá me filmando, então um olho na Paty, um olho no barco e tá tudo certo. Vamos lá pra Pyrgos. Ó, essa ancoragem aqui nós mapeamos ela inteira. Nós fomos nessa ilha, paramos naquela ancoragem lá no fundo, demos uma voltinha numa outra ancoragem que tem uma outra cidadezinha. Paramos nessa daqui 2 vezes, fomos na cidade, entramos e saímos 2 vezes e agora estamos saindo de novo. Fizemos tudo isso e você viu que tem um castelo ali? Não tinha visto. Onde tá ele? Vamos ter que voltar para a ancoragem para ir no castelo. Fala isso que é o poder das palavras. Ó. Tá vindo aí o Mega Yacht Super Mega. Quem tem preferência? A Joy que não. Sempre o maior. Mas tá o que pra ele? Tá verde ou tá vermelho? Pra ele, teoricamente, estaria vermelho. Mas eu não tô nem aí. Você acha que o Mega Yacht vai desviar de você? Ah, É mais que tá. Mega Yacht. Eu tô achando que isso aí é um naviozinho, sabia? De cruzeiro, de passageiro mesmo. Pode ser muito grande, né? É muito grande. Tem ondulação aqui, né? Mesmo que não tenha ventão, ó. Tem uma ondulaçãozinha chata de frente. Ontem isso aqui hoje tava uns 2 metros, né? Fala mais que hoje, é. Tava chatinho. Não é um Mega Yacht, pessoal. É um navio de cruzeiros. Ponante. Bem pequenininho, mas bem legal. Mestra pra cima. Foi exatamente aqui ontem que deu o problema, né? A gente tava passando aqui, ó. Tava uma ondulação bem mais alta que essa. E aí estourou o nosso cabo bem na hora. E a gente teve que virar a Joy aqui pra esse lado, tirar a vela às pressas e voltar pra ancoragem ali atrás. Mas foi bem aqui. Tchau, até um dia. Não deu muito pra ir com a vela, tava batendo pra caramba, então eu resolvi tirar e ligar o motor aqui, porque ele tava muito lento, e como a distância é grande hoje, né? É mais de 50 milhas náuticas, a gente não quer chegar à noite. Então desse jeito a gente consegue dar uma aceleradinha aqui com o motor e parece que a gente chega ao redor de 7h30 da noite, mais ou menos. Mas olha, a gente tá passando uma ilha agora que tá segurando toda a ondulação. Porque a ondulação que a gente estava pegando na lateral estava batendo muito as velas, por isso aqui ia detonar tudo. Então, quando acontece isso, é melhor baixar a vela, ir no motor e a hora que a ondulação melhorar e o vento entrar, a gente sobe a vela novamente. Enquanto o vento não entra, tem que tomar um cafezinho aqui, né? Ondulação chata, porque nós passamos bem no meio dessa ilha aqui, ó. Então começa a entrar a ondulação aqui, para passar por dentro dela, tem uma correnteza ali. E fica isso, balançando, bem chato, e não tem vento. Já tem muito peixe aqui. Eles estão pulando aqui do lado da Joy. A gente vai jogar.
a linha pra ver se tá na alta. Oh, we're cruising down to Mexico. I'm turning up the radio. Como previsto, entrou vento, ainda bem. Mas não muito vento, mais ou menos uns 10 nós, a gente está navegando a 4,5 a 5,5 de velocidade, o que é ótimo. No motor, só para você ter uma ideia, quando a gente está com o motor ligado, a gente navega mais ou menos a 5,2. Então na vela a gente vai quase até mais rápido do que com o motor. Então eu só estava esperando esse vento entrar aí para a gente poder dar essa navegada até o nosso destino. Nós temos 26 milhas náuticas na nossa frente, cruzando os dedos para que esse vento se mantenha, para que a gente possa chegar lá daqui a 5 horas e 43 minutos. So keep me in your sight, 'cause I can do this all night. You can call it what you want, I got something else in mind. E aí? Hoje o mar não tá pra peixe. Quem é o Gilmar? Quem que é o Gilmar? Quem é o Gilmar? Eu quero saber quem que é o Gilmar. É o Mar. Ah, Conhece o Omar? o Pior Gilmar. ainda, Você o Omar falou é o o Gilmar. amigo. Eu escutei, o Gilmar. O Omar é o amigo do Gilmar. Ah, A Joy tá indo mais rápido do que o previsto. ah. E aí a gente resolveu recolher a vara, não deu pra pescar nada hoje. Tinha milhões de peixes no mar em volta da Joy, pulando, saltitante, e ninguém pegou a nossa isca. Hoje a velejada está perfeita. A gente está só com 11 nós de vento. Nós estamos andando a 6,5. Engraçado que ontem, né, quando nós pretendíamos vir, ia ter um vento mais ou menos de 23 nós. Daí nós pensamos, vamos hoje ou vamos amanhã? Amanhã que seria hoje. Que hoje o vento era para estar um pouquinho mais fraco. Só que daí a sorte, Cadriça, deu problema e nós não viemos. Porque deu mais que 23 nós. E nós estamos velejando agora com um ângulo de 50 graus. A Joy anda muito bem com esse ângulo. E ontem teria ondulação, seria mais estressante. Então, às vezes, é mal que vem para o bem, né? Eu sempre procuro pensar assim, quando uma coisa acontece e a gente fica se perguntando, poxa, mas por que aconteceu? É porque, no outro dia foi melhor que ontem. Ainda bem, a gente está a 12 milhas da nossa próxima ancoragem. Nossa, o dia tá perfeito, é tão gostoso, sabe? Quando tá assim, calmo, o mar, uma piscina, a Joy vai deslizando, não tem barulho de motor. Só faltou o Duda pegar o peixe pro almoço. Mas já que ele não pegou o peixe, ele vai me levar a comer um peixe lá no restaurante hoje. Olha quem fala, quem que viu aí, quem tava com a mão na vara de pescar, quem tava tentando pescar o dia inteiro, era eu? Claro que era, ó. Foi você que jogou a primeira vez, daí eu recolhi e joguei de novo, entendeu? Por isso que não pegou o peixe. Zakynthos quase na proa, pessoal. Olha a ilha de Zakynthos lá, acho que é uma das ilhas mais bonitas da Grécia, né, Gru? Ela é bem famosa, tem uma praia que tem um navio afundado bem no meio, que é super famosa, uma das mais famosas do mundo, pelo que eu ouvi falar. É a praia, uma das praias mais bonitas do mundo, aliás. Nós vamos lá, né? Vamos sim, daqui a alguns dias. We only need the two of us together. E chegamos em Zakynthos. Primeiras impressões, milhões de barquinhos aqui. E esses barquinhos de turismo aqui que você consegue alugar, muita gente consegue alugar até sem habilitação, tá por todos os lados. A gente olhou já passando uns 15, 20 de um lado para o outro. Então tem que tomar muito cuidado com esses barquinhos aqui.